Bom, gente, vamos lá para a segunda parte do nosso processo de digestão. Nós falamos anteriormente, junto com a aulinha de física, sobre, de fato, o processo físico que envolve a digestão. A parte física da digestão fica por conta da boca, com a trituração que os dentes desempenham. Então essa trituração, para a gente rever um pouquinho, ela é muito importante porque ela quebra o alimento em partes menores, em pedaços menores, e fica muito mais fácil das enzimas digestivas agirem nos nutrientes dessa forma. Então esse aumento da superfície de contato que é feito de acordo, por conta aí do processo de mastigação, é o primeiro passo importantíssimo para dar sequência para o processo digestório. Bom, vamos continuar então, agora a gente vai falar um pouquinho mais da parte química. Eu coloquei aqui para vocês um esquema que abrange todo o processo de digestão de uma forma bastante completa. É claro, não tem tudo, que a gente não precisa saber com uma riqueza de detalhes tão grande, mas o que vocês precisam saber tá aqui nessa lousa. Eu vou sair um pouquinho da frente, vocês conseguem dar um print na tela e colar esse resumão aqui na parede do quarto de vocês, tá bom? Bom, então vamos dar sequência. Ainda na boca, gente, depois do processo de mastigação, da parte física da digestão, nós temos a ação da saliva. Eu comentei lá na parte de física um pouquinho com vocês sobre a importância da saliva. Ela umedece o alimento. Então, o alimento mastigado na boca, junto com a saliva, ele forma o que a gente chama de bolo alimentar. E a saliva ela é importante porque ela é responsável por fazer as moléculas darem o gosto, sentirem o gosto nas papilas gustativas e também para a gente poder engolir. O processo de deglutição ele fica muito mais fácil quando a gente está com o alimento umedecido, ok? Só que a saliva ela ainda tem outras funções. Ela tem, por exemplo, uma substância chamada mucina. A gente vai ver a mucina em mais alguns momentos aqui do nosso sistema digestório. A mucina, ela é rica em glicoproteínas e ela que dá essa consistência pegajosa para a saliva. Nós temos também na saliva a lisozima, é a mesma substância presente na lágrima. É uma enzima que consegue se livrar, ela consegue se defender contra as bactérias invasoras do meio ambiente, do ar que a gente está vivendo aqui. E a enzima presente na saliva é a pitialina, também chamada de amilase salivar. Gente, a amilase salivar, ela tem a função de digerir amido. Lembrem-se que o nome das enzimas eles estão relacionados com o nome do substrato, mas eles têm a terminação ase. Então a amilase salivar, que é a pitialina, ela vai digerir amido produzindo maltose. Na aula anterior, quando a gente falou ali dos nutrientes, eu relembrei vocês que amido é um polissacarídeo e maltose é um disacarídeo. Para a gente conseguir produzir, para a gente conseguir fazer a absorção de nutrientes, esses nutrientes precisam ser muito pequenos. Eles precisam ter um tamanho pequeno o suficiente para que os capilares do intestino consigam absorvê-los. Os disacarídeos ainda não são tão pequenos assim, eles precisam passar por mais um processo de digestão. É por isso que aqui na boca a digestão ela ainda é parcial. Ok? Então, só para a gente lembrar, o amido é um polissacarídeo, maltose, disacarídeo, ok? Muito bem, então, após a ação da saliva, a gente vai engolir, deglutir o alimento. Então, a úvula vai subir tampando a entrada da cavidade nasal, o alimento vai passar pela garganta, pela faringe, o bolo alimentar, na realidade, agora a gente já está falando de bolo alimentar, ok? Ele vai passar pela epiglote. A epiglote ela é uma válvula que tem a função de fechar a traqueia quando a gente está engolindo. Por que isso?
Porque se alguma partícula de alimento vier para a traqueia, ela vai atingir os pulmões e aí a gente engasga. Para evitar essa situação, essa epiglote fecha a traqueia, tentando aí se livrar desse problema, né? Tentando evitar que esse problema aconteça. É claro, às vezes falha, e aí a gente engasga, ok? E aí o que acontece? As células ciliadas da traqueia começam a tentar expulsar, a gente dá golpes de ar com o diafragma, tosse, e aí a gente vai tentando expulsar essa partícula estranha que entrou aí. Bom, se der tudo certo, o alimento vai passar pela epiglote e chegar no esôfago. O esôfago é um ducto musculoso, muscular, que ele desempenha os chamados movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos, eles são movimentos ondulatórios. Então ele começa de cima para baixo, fazendo com que o bolo alimentar seja empurrado para o estômago. Do estômago, ou melhor, do esôfago para o estômago, existe um esfíncter. Esfíncter no nosso corpo são todos os anéis musculares. Então nós temos vários deles espalhados pelo corpo que tem sempre a função de manter alguma região fechada. E a cárdia é um esfíncter que abre o estômago, fica na boca do estômago. E por que ela chama cárdia? Porque a boca do estômago ela é muito perto do coração. Então, por conta da proximidade, o nome dela é cárdia. Quando a cárdia se abre, o bolo alimentar entra dentro do estômago, a cárdia se fecha. O estômago é responsável pela produção, através das suas células internas, que são glandulares, do chamado suco gástrico. O suco gástrico ele é rico em água, ele também tem mucina. A mucina aqui ela tem um papel especial que eu já vou falar para vocês. Ácido clorídrico e enzimas. Quais enzimas estão presentes aqui no suco gástrico? Uma enzima chamada coagulase, ela também pode ter o nome de renina. A função da coagulase ou da renina é transformar uma proteína solúvel do leite, que é chamada caseinogênio, em caseína, que é uma proteína insolúvel. Mas, Flávia, qual é a vantagem disso? Vamos pensar que somos mamíferos e como mamíferos, nos primeiros momentos de vida, a gente mama. Então a nossa única fonte de alimento é o leite. Quando o leite é líquido, ele fica muito menos tempo dentro do nosso sistema digestório. Então ele passa muito rápido por lá e a digestão acontece de forma muito rápida. Quando o leite coagula, ele vira pastoso, então ele consegue permanecer por mais tempo no nosso trato digestório. Então há um melhor aproveitamento dos nutrientes do leite dessa forma. Então as proteínas do tipo caseína, que são insolúveis, elas são coaguladas, elas formam uma estrutura um pouco mais pastosa, beneficiando o processo de absorção de nutrientes, no caso dos lactentes, ok? Quem está mamando ainda. Outra enzima importante que tem no suco gástrico é o pepsinogênio. Gente, repara o seguinte, ó, toda vez que eu finalizo com essa terminação aqui, eu tô falando de uma substância inativa, ou nesse caso, né, que tem o mesmo fundo aí, solúvel, ok? O pepsinogênio, ele vai sofrer ação do ácido clorídrico. O ácido clorídrico tem a função de ativar o pepsinogênio. Quando o pepsinogênio é ativado, ele se torna pepsina. E a pepsina tem a função de transformar proteínas em peptídeos. Só que os peptídeos, eles também são moléculas que ainda não estão com um tamanho pequeno o suficientes para serem absorvidas. Então elas precisam passar por mais um processo de digestão. E é por isso que eu digo que essa digestão aqui, ela ainda é parcial. Da mesma forma que foi lá com os carboidratos na boca, ok? Muito bem.
Depois de passar pelo estômago, o alimento, o bolo alimentar, ele passa a ser chamado de quimo. O quimo, depois de sofrer a ação do suco gástrico, ele vai sair do estômago e aqui na realidade existe um outro esfíncter, um outro anel muscular que é chamado piloro. Então eu tinha a cárdia lá em cima, aqui eu tenho o piloro. O quimo sai pelo piloro e vai atingir o intestino delgado. O intestino delgado, ele é dividido basicamente em 3 partes. O duodeno é esse segmento descendente aqui, ó. Ele passa atrás do intestino grosso. Eu fiz um corte no intestino grosso para a gente poder visualizar o duodeno aqui. O duodeno, ele dá sequência ao restante do intestino delgado, que a gente chama de jejuno e ilho. O jejuno e o ilho, eles têm aí aproximadamente 6 metros de comprimento, então eles ficam emaranhados dentro do nosso abdômen, dentro da nossa barriga. E o duodeno é a regiãozinha que vai interessar pra gente aqui agora. Então faz parte do intestino delgado. Ele chama duodeno porque ele tem o tamanho aproximado de 12 dedos polegares. E ele é responsável pela secreção do chamado suco entérico. O suco entérico, ele também apresenta mucina, a nossa velha amiga mucina, e ele também apresenta diferentes tipos de enzimas. As enzimas que são produzidas pelo suco entérico, elas se combinam com enzimas que são recebidas do pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista, então ele tem a função endócrina, né, de produzir aí a insulina e o glucagon para fazer o controle da nossa glicemia, mas ele também tem a função exócrina de produzir o chamado suco pancreático. O suco pancreático, ele é produzido no pâncreas e ele chega ali no intestino delgado carregando as suas enzimas. Ele é composto de água, de bicarbonato e de enzimas. O suco entérico também é alcalino, assim como o suco pancreático. E esse pH alcalino, ele tem a função de combater, de neutralizar o pH ácido formado pelo estômago. O pH no estômago gira em torno de 2, é bem ácido. Então, gente, o suco pancreático, ele vai ter as seguintes enzimas. A amilase pancreática. Ai, Flávia, amilase, acho que eu já ouvi esse nome. Ouviu sim, ó. Amilase salivar, amilase pancreática. Não é à toa, elas têm a mesma função. Às vezes, na boca, não dá tempo de digerir todo o amido em maltose. Então, isso vai acontecer aqui, no duodeno, com a ação do suco pancreático. O suco pancreático também possui a lipase. O nome é explicativo. A lipase é a enzima que digere lipídio. Agora, tem um segredinho aqui. Para a gente digerir lipídio, a gente conta com a participação do fígado. O fígado é um órgão que tem diversas funções no nosso organismo. Ele é composto ele é responsável, né, pela produção de bile, que é um elemento mais famoso aí pra gente, que vai ajudar na digestão dos lipídios. Acontece o seguinte, o fígado, ele produz a bile é armazenada na vesícula biliar e ela é composta de pigmentos e sais biliares. O que são esses pigmentos? Quando a hemoglobina das nossas hemácias ela é degradada lá no fígado, ela libera esses 2 elementos aqui, ó, a bilirrubina e a biliverdina. Esses pigmentos, eles vão compor a bile. É por isso a coloração que a bile tem, esverdeada, amarelada, é por conta desses pigmentos aqui. Então, o que vai acontecer? A bile, ela vai conseguir transformar uma gotona de gordura em gotinhas menores.
Por isso que eu coloquei aqui, ó, gordura e gordura, ela não fez nenhuma modificação química, não houve uma modificação enzimática nesse processo. O processo aqui, gente, é físico, é somente físico. A bile, ela é um emulsificante. Um emulsificante é um detergente. Então, ela vai quebrar a gota de gordura em gotinhas menores. Para quê? Para aumentar a superfície de contato do lipídio com a lipase, favorecendo a ação dessa enzima. Existem pessoas que não têm a vesícula, precisam retirar a vesícula. E aí, o processo de digestão de lipídios dessa pessoa, ele fica prejudicado. Ela vai viver bem com isso se ela seguir uma dieta, se ela evitar a ingestão de gordura, ela vive super bem. Essas pessoas, quando elas comem muita gordura, elas têm muito desconforto intestinal, pode dar diarreia. Por quê? Porque os lipídios, eles não são bem digeridos, ok? Bom, então a bile ajuda a lipase ali no duodeno a digerir os lipídios. E esses caras, eles são quebrados em ácido graxo e glicerol. Ácido graxo e glicerol já são substâncias, moléculas, que têm o tamanho pequeno o suficiente para conseguir serem absorvidos. Então a gente finalizou aqui a digestão dos lipídios, ok? Continuando então, o suco pancreático ainda é responsável pela produção do tripsinogênio e o quimiotripsinogênio. Como eu expliquei lá em cima para vocês, essas enzimas aqui, ó, com a terminação gênio, significa que elas estão inativas. E é aí que entra a participação das enteroquinases, que são produzidas pelo nosso intestino delgado, lá no duodeno. O que ela vai fazer, gente? As enteroquinases, elas vão ativar o tripsinogênio que veio lá do pâncreas. Quando ela ativa o tripsinogênio, ele se torna ativo na forma de tripsina. As tripsinas têm a função de quebrar proteínas em peptídeos. Lembra, as proteínas elas são quebradas inicialmente em peptídeos, moléculas um pouco menores, porém ainda não têm um tamanho suficientemente pequenas para serem absorvidas, ok? Muito bem. Além de agir nas proteínas, a tripsina, na realidade, ela vai conseguir... Deixa eu mudar a flecha aqui, para a gente não se confundir. A tripsina, ela vai conseguir ativar o quimiotripsinogênio. E o quimiotripsinogênio, ele vai ser ativado na forma de quimiotripsina. E ele também vai digerir proteínas, produzindo aí os peptídeos. E por fim, eu vou ter a ação das peptidases. São dipeptidases ou tripeptidases que vão fazer o quê? Quebrar os peptídeos, transformando eles em aminoácidos. E aí eu finalizei também o processo de digestão das proteínas. Os aminoácidos têm tamanho pequeno o suficiente para conseguir serem absorvidos, ok? Bom, o suco entérico ainda é responsável por produzir as carboidrases. As carboidrases, né, ditas aí de forma geral, elas são enzimas que digerem carboidratos. Faltou a gente digerir os disacarídeos que foram formados. Tanto aqueles que foram formados por decorrência da digestão inicial do amido, que é um polissacarídeo, tanto aqueles que a gente ingeriu na nossa alimentação. Então, a gente ingere disacarídeos na nossa alimentação também. A gente ingere sacarose, a gente ingere lactose, como a gente já conversou na aula anterior. Então, eu vou transformar a maltose através de uma enzima, de uma carboidrase chamada maltase. Ela vai quebrar a maltose em 2 moléculas de glicose. A sacarase vai quebrar a sacarose em glicose mais frutose. E a lactase vai quebrar a lactose em glicose mais galactose. Tudo bem até aqui, gente? Muito bem. Então, no intestino delgado, ali na primeira porção, no duodeno, aconteceu todo esse processo de digestão. Mas como eu falei para vocês, o intestino delgado ainda conta com 2 outros segmentos, que são o jejunum e o íleo, que tem aí mais ou menos 6 metros de comprimento. Por que eles são tão grandes assim? É porque esses caras aqui, eles são responsáveis
pelo processo de absorção dos nutrientes. A gente falou muito que as moléculas têm que ser pequenas o suficiente para serem absorvidas. Chegou a hora. Para isso, gente, eu coloquei aqui um pedacinho do jejuno do ilho, enfim, da região que a gente estiver falando, ampliadinho aqui, para vocês perceberem que a parede do intestino ela não é lisinha, ela é toda enrugadinha. Esses elementos, essas ruguinhas, elas são chamadas de vilosidades. E essas vilosidades, esse tecido que compõe a parede do intestino, ele é composto por células que são mega especializadas. A membrana plasmática das células dos organismos, dependendo do tecido que essa célula está formando, ela tem algumas especializações importantes. Uma das especializações, e a gente encontra aqui ela no intestino delgado, são as microvilosidades. Então a membrana plasmática dessas células tem esse mesmo formato. As microvilosidades, assim como as vilosidades intestinais, elas aumentam a superfície de contato do intestino com o nutriente, facilitando e beneficiando o processo de absorção desses nutrientes. Então é muito importante. Bom, o intestino delgado vai terminar na primeira porção do intestino grosso, que é chamada de ceco. Quando o quilo que foi formado aqui no intestino delgado, o quimo passa a ser chamado quilo. O quilo que foi formado aqui, já com todos os nutrientes digeridos, tendo absorvido aí os nutrientes, ele passa ali para o intestino grosso. Nessa transição do intestino delgado para o intestino grosso, ele passa pelo apêndice, o famoso apêndice. O apêndice, ele não tem função atual, ele é um órgão vestigial, ele foi provavelmente muito utilizado pelos nossos ancestrais, não é mais, e ele fica ali com a única função de inflamar e causar apendicite. Bom, o quilo passou ali para o intestino grosso. O intestino grosso, ele tem o ceco, que é essa primeira porção, e depois ele tem o cólon ascendente, transverso, descendente e sigmoide, que é quando ele faz essa curva para chegar até o reto e o ânus. O que vai acontecer ali no intestino grosso? Bom, todo esse processo de digestão, ele requer muita água. Se eu liberasse nas minhas fezes toda a água que eu produzi durante esse processo, eu viveria com diarreia e iria desidratar. Diarreia pode matar. A desidratação ela é algo muito perigoso para o nosso organismo. Como um bom animal terrestre, eu vou criar meios de evitar a perda de água em excesso. E uma dessas formas é promover a reabsorção da água que eu utilizo para alguns mecanismos no meu corpo. Um deles é esse processo aqui. Então, ali no intestino grosso, eu vou ter a reabsorção de água. Quando a água vai sendo reabsorvida, vai sendo formado ali o bolo fecal, as fezes que vão sair depois por movimentos peristálticos feitos pelo intestino grosso. Tudo bem? Além disso, gente, algumas vitaminas que são vitaminas hidrossolúveis, elas também são absorvidas junto com essa água ali no intestino grosso. O intestino grosso tem mais funções. Nele vivem bactérias mutualistas que ajudam no processo de metabolismo delas, ajudam a produzir vitaminas que são muito importantes para a gente, como por exemplo a vitamina K, a vitamina B12, ok? E ele também combate ou ajuda a combater alguns micro-organismos que tentam entrar aí no nosso organismo, promovendo uma barreira física contra a entrada de patógenos no nosso corpo. Bom, gente, é isso. Está aqui o sistema digestório para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chama aqui, tá bom? Beijo!